Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias e casos que nos são trazidos pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos estudando o livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós começarmos o capítulo de hoje, vamos aos nossos avisos. Lembrando aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro, podemos ter acesso aos últimos programas que foram ao ar pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Mas não apenas do programa Escuta que aí vem história, também dos demais programas da grade da nossa querida emissora da Fraternidade. Lá também, no site da Rádio Rio de Janeiro, além dos programas que podemos acessar a qualquer hora do dia ou qualquer dia da semana, também temos acesso às informações sobre o Clube da Fraternidade. Ora, o que é o Clube da Fraternidade? É uma oportunidade que temos de contribuir mensalmente para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro, para que ela possa estar colocando sua programação no ar, para que ela possa estar, como há tantos anos, contribuindo para o bem-estar de inúmeros, de corações sem conta. Então, queremos saber o que é o Clube da Fraternidade, como podemos participar, como podemos colaborar. Vamos lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Também gostaríamos de divulgar a página do Facebook do programa Escuta que aí vem história. Lá, além de algumas informações sobre o nosso programa, temos também semanalmente postados os vídeos do programa que foram ao ar no formato áudio pelo 1400 AM, não é? Pela rádio 1400 AM. Então, a rádio, ela disponibiliza o áudio lá na página do Facebook do programa. Nós temos também a oportunidade de conhecermos o vídeo. Então, está aí o convite feito aos amigos. O nosso capítulo de hoje é muito interessante, principalmente nos momentos que atravessamos, não é? Que a humanidade está sendo convidada a repensar os seus valores, hábitos do ter em detrimento do ser, ideias que a doutrina espírita também nos aprofunda há tanto tempo. Agora, com toda essa convulsão social devido ao Covid-19, não é? Nós estamos tendo a oportunidade, como humanidade, de repensar muitas coisas. Esse capítulo 32 do livro Pontos e Contos, cujo título é A Lição de Aritogogo. Aritogogo, nossa, que nome é esse? Sim, é um chefe indígena de uma tribo do Brasil do século XVII, lá dos anos de 1600. Aritogogo. E vamos então ver em que contexto nos vai ser apresentada a lição do cacique Aritogogo. Nos conta Humberto de Campos, então. Examinávamos a paisagem das ambições humanas. Então, estava lá Humberto de Campos, no plano espiritual, com outros companheiros desencarnados, conversando sobre as ambições humanas. Quando um amigo considerou que o homem atenda aos conselhos da prudência, armazenando em bom tempo, como a formiga, para os dias de necessidade e inverno forte, é compreensível e razoável. A vigilância não exclui a previdência, quando é possível amealhar, ou seja, juntar com o bem. Mas
explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar-se ao dinheiro, é criar um inferno de padecimentos, ou seja, de aflições intraduzíveis. Outro então disse: quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador! É lastimável observar as angústias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão o desdobramento das ambições desmedidas. E dizer-se que toda essa marcha de loucuras demanda as zonas da morte, ou seja, tanta ganância para esses gananciosos terminarem desencarnando. Quão incompreensível a nossa cegueira nos círculos carnais! Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura. No caso, essas ilusões. Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou: nesse capítulo, recebi inesquecível lição há mais de 300 anos, por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Como assim? Perguntei extremamente interessado. Em princípios do século XVII, como dissemos antes, lá nos anos 1600, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa em transporte de pau-brasil. Vamos lembrar que o pau-brasil, uma madeira, uma árvore, que inclusive originou o nome, não é, do nosso país, Brasil, que o pau-brasil foi o primeiro grande tesouro a ser explorado no Brasil pelos estrangeiros, né? Aqui ele fala de embarcação francesa e também, claro, os descobridores portugueses. Então, essa madeira era enviada para a Europa ela era muito vermelha, dali se extraía tinta vermelha para tingir tecidos, né, das roupas. E isso era muito, muito valioso. Então, continua aqui o espírito que vai lá contar a história, ele que trabalhou nessa embarcação francesa nos anos de 1600 e que estava ali participando daquele colóquio, daquela conversa sobre as ambições humanas com o nosso Humberto de Campos. Ele continua dizendo: periodicamente, ou seja, de tempos em tempos, dávamos a costa, ou seja, chegavam ao litoral do Brasil, onde fizéramos agradável camaradagem com os silvícolas, ou seja, os índios. E naquela época, envergando a qualidade de português do Alentejo, então esse companheiro, que ao que tudo indica foi brasileiro na sua última encarnação, nessa encarnação de há 300 anos, ele era um português do Alentejo. O Alentejo é uma região de Portugal. Então ele aqui está se identificando naquela encarnação como um português do Alentejo, ou seja, ele não era francês, embora a embarcação fosse francesa. E por ser português, ele diz aqui que não teve dificuldades para aprender alguns rudimentos da língua aborígene ao contato com os nossos. Ele lá foi se esforçando em aprender o idioma indígena. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, dedicava-me especial atenção. Na sexta viagem de nosso barco, o velho bronzeado, aqui se referindo, é claro, ao tom bronzeado da pele indígena, chamou-me em particular, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. E aqui, é claro que ele se coloca como a sua vida espiritual, não é? Não apenas naquela encarnação.
Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, ou seja, a afoiteza, né? Aquela sede de botar muita madeira dentro do navio. Não podia ser pouca, não, tinha que ser muita madeira. Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, perguntou-me ele na linguagem que lhe era familiar: escute, meu amigo, não há lenha em sua terra? Ou seja, não tem madeira lá na sua terra para queimar? É preciso enfrentar o abismo das águas, aqui se referindo ao oceano, não é? Para alimentar o fogo no lar distante? Não, Aritogolgo, respondi, esboçando um sorriso de pretensa superioridade. Quer dizer, ele lá, europeu, né, falando indígena, tadinho, achando que aquela madeira toda era para fazer fogo. Não, Aritogolgo, a madeira não se destina a fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria da Europa. Mas para que tanta tinta? Tornou ele assombrado. Para tingir a roupa dos brancos, expliquei. Ahá! Vem buscar a lenha para repartir com o povo, exclamou o cacique. Assim como nós, buscando remédio para os que adoecem, comida para os que têm fome. Então, aqui o cacique acreditando que aquilo era para repartir entre todos. Ele então esclareceu o nosso aqui amigo espiritual, não é? A essa época, um cidadão português. Ele disse: não, somos todos empregados de um industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas em França. Aritogolgo arregalou os olhos espantado e indagou: que deseja esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi. Alcançar muito dinheiro e ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar: mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei: morrerá, por certo? E aí o índio disse: então, se ele vai morrer como todos nós, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração. Tentei corrigir-lhe a concepção, considerando. Aí ele tenta se explicar para o cacique. Esse homem, Aritogolgo, está preparando o futuro da família. Naturalmente, pretende deixar aos filhos uma grande fortuna, uma grande herança, cercá-los de bens sólidos para o seu futuro. Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo e falou em tom grave: ah, meu branco, vocês estão procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, ou seja, de acumular riquezas materiais, não é? Esbarram nas guerras, em que se destroem umas às outras. O único ser que pode deixar uma herança legítima aos nossos filhos é o dono invisível da terra e do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios são a propriedade de Deus, que por ela nos ensina as suas leis. Ou seja, que pela própria terra, pela sua propriedade, que é todo o universo, não é? Vai lá nos ensinando as suas leis, as leis de Deus.
E ele continua: retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno, ou seja, a Deus. Como podem os brancos pensar nisto? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual, o comandante chamou-me ao posto e despedi-me de Aritogogo para não mais tornar a vê-lo naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul, como a procurar a imagem distante do cacique filósofo, e concluiu: desde então, modifiquei minha ideia de ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se ao meu espírito para sempre. Com ela, aprendi a dominar o dinheiro e aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidades e distribuindo bom ânimo. E assim, dessa forma, é obra que deve fazer o homem espiritualizado. Mas deixar-se dominar pelo ouro, na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando o direito de outrem, ou seja, tirando, atropelando as pessoas, usando de meios não dignos, vamos chamar assim, e valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional em prejuízo da consciência. Então, essa superioridade convencional é a superioridade da personalidade transitória. É uma superioridade aparente, ilusória, falsa, que não sobrevive ao túmulo. Toda a superioridade material da existência fica ali, não passa dali. Vamos lembrar da mensagem da Rainha de França, lá no final do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? Todas as honrarias de rainha ficaram no seu túmulo. Ela adentrou o mundo espiritual como um espírito comum e nem luz tinha, e reconheceu nos seus mais simples servos espíritos iluminados como ela não tinha conseguido atingir. E então conclui aqui o nosso Humberto de Campos. Então, somente para manter a superioridade convencional em prejuízo da consciência, ou seja, em prejuízo do espírito imortal. Porque se nós não fazemos boas escolhas aqui, se nós achamos que os meios são fins, ou seja, que a materialidade ela não é um meio de eu estar trabalhando o meu progresso espiritual, mas que ela é um fim em si mesmo e que eu preciso ter, e aí a consciência, que é o ser, que é a essência, fica prejudicada. E reentramos na espiritualidade após a desencarnação, vítimas de nós mesmos e dos nossos enganos. Então ele fala: tão somente para manter a superioridade convencional em prejuízo da consciência, que esse tipo de atitude é obra do homem vulgar, ou seja, do homem não enobrecido, do homem ainda inferiorizado, do homem ainda materializado, escravizado aos gênios perversos da tirania. Que gênios perversos seriam esses, não é, meus amigos? São os gênios da tirania do egoísmo, da tirania do orgulho, da tirania do erro, dos excessos, da tirania da ganância.
Esses são os gênios perversos que nos tiranizam porque nós ainda nos permitimos a isso. E, não, eu não me permito mais. Não nos permitimos tanto quanto já nos permitimos no passado, e isso é bom, estamos progredindo, mas ainda não somos espíritos iluminados, estamos trabalhando nisso. Então vamos buscar ter atenção sobre as nossas limitações, lembrando aqui a preciosa lição do cacique Aritogogo. Estamos aqui e tudo o que aqui temos não nos pertence, pertence a Deus, que nos lega, que nos empresta, que nos coloca como mordomos do seu patrimônio, a fim de que nos aproveitemos desses recursos para o nosso crescimento moral. E muitos buscam fazer como esse grande industrial francês, de amealhar tesouros e riquezas para deixar como herança. E nós sabemos que essas heranças acumuladas apenas trazem para os herdeiros, na maioria absoluta das vezes, discórdias, como o nosso cacique bem lembrou, não é? Guerras. E guerras não acontecem apenas entre países, guerras acontecem também entre irmãos, entre pessoas da mesma família, que visam ter os seus lucros garantidos. Lucros esses que muitas vezes eles não fizeram absolutamente nada para conquistar. Estão apenas, vamos dizer assim, tentando assambarcar, ficar com uma fortuna que eles não ajudaram a construir. E que muitas vezes, em muitas famílias, além de criar cisânia, discórdia, separações, também com o tempo, porque nós não trabalhamos para ganhar. Diz o ditado popular sabiamente, que o que vem fácil, vai fácil. Porque quando nós suamos e sabemos o valor daquilo que conquistamos, nós nos esforçamos em quê? Em conservar. Por quê? Porque sabemos o quanto nos custou para ganhar. Quando vem fácil e não temos essa ideia desse valor, porque não temos a ideia desse valor, nós temos a tendência, vejamos, isso não é uma lei, uma obrigatoriedade, mas como ainda somos espíritos imperfeitos que habitamos um mundo de provas e expiações, a nossa tendência ainda é pelas, vamos dizer assim, pelas paixões materializadas. Por isso que nós precisamos ter vigilância e oração, como nos diz Jesus. Temos que ter uma grande observação sobre a nossa vigilância de o que estamos pensando, o que estamos sentindo, como estamos desenvolvendo as nossas escolhas na nossa vida. Estamos priorizando ser, a qualidade das relações, os afetos, os cuidados, como ele bem lembra. Estamos aproveitando como a formiga, a boa estação para nos, vamos dizer assim, precatarmos para os períodos de falta, de escassez. Isso é prudência, isso é importante. Ensinarmos isso aos nossos queridos é igualmente importante. Mas nós simplesmente acumularmos e de forma nenhuma levarmos as coisas que acumulamos a um bem, a uma utilidade, isso é algo que, como bem disse Aritogogo, pesa nos nossos corações. E para que levarmos peso nos nossos corações? Não é? Além do mais, nós conhecemos uma pessoa querida que dizia muito isso, não é? A melhor herança que eu posso deixar é a educação. Então vamos formar os nossos queridos com recursos para eles irem adiante. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Escuta que aí vem história, livro Pontos e Contos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.